Olá, queridos amigos, queridas amigas do nosso Caminhando Juntos. Estamos uma vez mais reunidos para estudar a doutrina espírita e nesse encontro com o nosso caríssimo amigo José Carlos da Silva, para dividirmos esse encontro, esse bate-papo, e escolhemos um tema, que é um tema de a Gênese, no capítulo 2, que trata de Deus, existência de Deus, e nós vamos utilizar para atualizar tudo, ficar tudo mais tranquilo, mais bonito, mais claro. Nós estamos utilizando a Gênese nessa primeira edição autêntica, 1868, a Gênese, obra original comentada, que é da FEAL, da editora FEAL, que é esse trabalho maravilhoso aí, feito por esse grupo de estudo, de pesquisa, e que a gente está tão feliz com não só com essa retomada da proposição kardeciana, né? Ou kardeciana, como tem usado mais comumente, resgatando aquele texto original de Kardec, para além daquelas confusões todas realizadas aí quando do seu falecimento, né? E esse grupo de pesquisadores conseguiu levantar isso, né? O Paulo Figueiredo, e fazer essa coisa maravilhosa, assim, que é a retomada desse trabalho original de Allan Kardec, com tudo que tem direito, né? Com a beleza devida, com a clareza cristalina que a doutrina surge, né? E é isso aí. Zé Carlos, tudo bem com você, meu amigo? Tudo em paz? Tudo, Arlindo. Mais uma vez juntos, caminhando juntos, né? Nós e aqueles que nos assistem, e que nessa nossa caminhada nós possamos aproveitar esses momentos de esclarecimento diante de uma obra tão importante como a Gênese. Toda obra fundamental da doutrina espírita, ela é importante, né? Mas a Gênese, nesse tocante aqui, nessa abordagem, falando sobre a existência de Deus, ela é bastante interessante. É isso. É bem isso mesmo. Então vamos lá. Vamos começar, né? Bom, capítulo 2, Deus. E o que é interessante nesse trabalho feito por esse grupo maravilhoso aí da FEAL, por esses pesquisadores, ele já começa com o título Deus e traz uma nota. Então, essa nova edição, tanto de A Gênese quanto de O Céu e o Inferno, está cheio de ricas notas esclarecedoras para nós, né? Para todos nós. Então, Deus. E aí tem uma nota que diz o seguinte: este capítulo teve um significado especial para os leitores contemporâneos de Allan Kardec. Em alguns outros capítulos, ele se valeu de ciências como geologia, fisiologia, química, para tratar da gênese do mundo e da vida. Neste também se vale de uma ciência filosófica de seu tempo, a Teodiceia. A metafísica especial era dividida em 3 partes: psicologia racional, entre parênteses, relação entre a alma e o corpo, fecha parênteses, cosmologia racional, entre parênteses, natureza da matéria e da vida, fecha parênteses, e o estudo racional de Deus, que é a Teodiceia. Deus, pois, que do nada cria cada coisa, porque é o próprio ser, e por consequência a causa primária, única e eficiente de todas as coisas. Isso está no registro de Paul Janet, no Tratado Elementar de Filosofia. Kardec segue a disposição
de temas pertencentes à filosofia do espiritualismo racional, apresentando a existência de Deus, sua natureza e atributos, como nos manuais de tal ciência. Mas, na parte final, providência e visão de Deus amplia o entendimento com os conceitos da doutrina espírita, a partir dos ensinamentos dos espíritos superiores. Dessa forma, se justifica a afirmativa de Allan Kardec na Revista Espírita de novembro de 1868. A mais enérgica reação se opera a favor das ideias espiritualistas e que, como dissemos, toda a defesa do espiritualismo racional abre o caminho para o espiritismo, do qual é o desenvolvimento, combatendo seus mais tenazes adversários, o materialismo e o fanatismo. Então, nós vamos procurar sempre encontrar todas essas notas, que acho que ela enriquece bastante, né, Zé? Entender qual era a proposição e o pensamento de Kardec na elaboração de uma obra como essa. E a gente já vê pela sua própria personalidade, ele é uma pessoa extremamente centrada e buscando a clareza com fundamentação científica, né? Para que as coisas ficassem mais claras, saísse daquele obscurantismo, principalmente no momento em que tinha tantos movimentos espiritualistas na época, né? Então, Kardec teve um papel assim, fundamental no esclarecimento dos assuntos ligados ao espírito. É isso. Então, vamos seguir lá. Existência de Deus. Como primeiro item, nós temos Deus sendo a causa primeira de todas as coisas, o ponto de partida de tudo, a base sobre o qual repousa o edifício da criação, é o ponto fundamental a considerar antes de tudo. É princípio elementar que se julgue uma causa pelos seus efeitos, mesmo que não se veja a causa. A ciência vai mais longe, calcula o poder da causa pelo poder do efeito e pode até mesmo determinar sua natureza. É assim, por exemplo, que a astronomia deduziu a existência de planetas em determinadas regiões do espaço, pelo conhecimento das leis que regem o movimento dos astros. Ao buscá-los, encontrou-os, de modo que se pode dizer que realmente foram descobertas antes de terem sido vistos. Então é legal isso, né? O principal atributo é o da reflexão, né? O da inteligência que se propõe a buscar, né? E nisso não há mágica. E é interessante, né, que ele coloca aqui, né, que ao identificar, ao perceber o efeito, né, que é essa manifestação do universo, pode-se ter uma ideia de Deus, né, ter uma ideia. Agora, é claro que perceber Deus, né, entender Deus na sua essência ainda não é para nós. Mas é interessante que a gente já pode ter uma ideia bastante clara do que é esse Deus, Criador, fonte primária de todas as coisas, observando a sua própria obra, né? Que está à nossa volta. Não é nada que exige demais da inteligência humana, né? Basta um olhar. Né? Exatamente. O item 2. Numa ordem de fatos mais comuns, se estamos mergulhados em um denso nevoeiro, ao notar uma claridade difusa, julgamos que o Sol está sobre o horizonte, motivo pelo qual ele não é visto. Se um pássaro em pleno voo é atingido por um tiro mortal, deduzimos que um hábil atirador o acertou, embora não se veja o atirador. Não é necessário ter visto uma coisa para saber que ela existe. Em tudo é observado os efeitos que se chega... Perdão, em tudo é observando os efeitos
que se chega ao conhecimento das causas. Então, tudo parece, para nós hoje, né? A gente, na distância do tempo, parece tudo muito óbvio, né? Mas naquele momento não era. E olha que hoje, apesar dessa aparente obviedade, quanta gente ainda duvida, não é? É, verdade. Essa sua colocação é verdade, né? Ainda se questiona. E eu fico, às vezes, pensando até um pouco sobre isso. As pessoas que realmente duvidam da existência de uma força criadora de todas as coisas, Deus, se ela para refletir, baseado nessa seu posicionamento, ela deve ter muitas questões a responder, deve ser angustiante, né? Talvez algumas pessoas nem optem por seguir por aí, até porque iriam se perder nos seus próprios pensamentos, porque não tem um lastro, né? Ela não tem por onde entender, né, as coisas que estão à sua volta. Quer dizer, não reconhecer Deus é não reconhecer a própria vida e, de uma certa forma, ainda não nem se reconhecer. Eu Né? acho que é bem por aí. É bem por aí. Até porque somos filhos de Deus, né? Você sabe que eu tive uma situação há algum tempo atrás, numa determinada casa espírita, em que, conversando com uma companheira de lá, né, ela até agora já retornou à pátria espiritual. Ela me chamou no canto, assim, depois de uma exposição de alguém lá, que ela gostou muito e tal. Ela disse, olha, eu sou espírita, acho tudo isso muito interessante, mas você pode me explicar uma coisa? Eu não consigo me conformar. Por que as pessoas sofrem, então? Como é que Deus faz isso e tal? E aí a gente conversou um pouco e tal, mas ela ia numa insistência de alguém e disse, olha, de verdade, eu acho que você precisa pensar um pouco nessa bondade de Deus, olhando assim essas coisas mais simples, porque quanto mais você ampliar esse seu questionamento na postura que você está tendo, menos você vai encontrar essa resposta, porque você não está buscando saber, você está questionando o porquê. E aí fica difícil, você está questionando a divindade das coisas que nós é que produzimos, né? Dor, quem faz é o homem. A gente constrói a nossa dor. E aí a gente está querendo que Deus não deixe ninguém sofrer, mas se a gente está produzindo sofrimento, não tem muito o que fazer, é o nosso aprendizado necessário até que a gente pare de produzir dor para a gente mesmo. Mas quando a gente percebe a pessoa angustiada, assim, sabe, é muito, muito interessante isso, porque como é complicado para as pessoas isso, né? Até mesmo, Arlindo, a ideia de bondade, a referência que a gente tem é a bondade humana. Uhum, Né? Aquela coisa veja bem, eu vou colocar um aspecto, né? Aquela coisa assim, coitadinho. Né? Por que acontece isso? Às vezes sem entender todo o enredo que vem por trás. Né? O porquê que a pessoa chega àquela condição. Que às vezes pode ser até consequências das suas próprias escolhas. Aí começa a entrar a questão da justiça de Deus, né? Que é a bondade. Né? Porque a questão da dor, como eu normalmente falo, é um sinalizador. Né? É uma forma de nos sensibilizar de alguma maneira, mostrando, olha, tem alguma coisa errada, vamos rever? E eu fiquei observando que nessa angústia dela, o que a gente tem muito é isso que você falou, é a questão de humanizar isso, né? Tornar isso do homem, e aí a gente quer que Deus faça como pai e mãe às vezes faz, né? Proteger o filho. Não vamos deixar ele passar essa dor, não. Só que esse pai não é assim, porque esse pai, ele é amoroso, mas ele é justo. Ele é justo, fraternalmente justo, mas é justo. Ele não pode, ele não se propõe a te livrar do mal que você criou. Ele não tem parcialidade, ele não é parcial. A gente protege Ele os é filhinhos. justo. Não, esse é meu filho mais querido. Esse, não, olha ali. Ele falhou só dessa vez. Não, tem jeito. Produziu, vai ter que sofrer consequência, né? Causa e efeito. Às vezes é difícil da gente aceitar, né? Mas é verdadeiro. Vamos lá no item 3. O outro princípio, também elementar, que por força de ser verdadeiro passou à condição de axioma, é que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Se indagássemos qual é o inventor de tal mecanismo engenhoso, o arquiteto de tal monumento, o escultor de tal estátua, o pintor de tal quadro,
O que se pensaria se alguém respondesse que ele foi feito exclusivamente por si próprio? Quando se vê uma obra-prima da arte ou da indústria, diz-se que deve ser o produto de um homem genial, porque uma alta inteligência deve ter presidido sua concepção. Julgamos, no entanto, que tenha sido feita por um homem, porque se sabe que a obra não está acima da capacidade humana. Mas não ocorrerá a ninguém dizer que ela saiu do cérebro de um idiota ou de um ignorante, e ainda menos que seja trabalho de um animal ou produto do acaso. Essas argumentações, essa lógica de Kardec também é muito deliciosa, né? Porque os teimosos, isso tudo é obra do acaso. Que acaso doidamente inteligente, né? Pois é. É verdade. Quer dizer, o acaso não existe, né? O acaso não é nada. E é como está lá no Livro dos Espíritos, né? Resumindo isso aí, quer dizer, pelas obras se reconhece o autor, né? Ou pelo menos se tem uma ideia, né, de quem criou. Não? Mesmo que não se veja o sujeito, a gente sabe que esse cara é bom pra caramba. Porque para fazer uma coisa desse nível tem que ser boa dessa. É bem verdade. Legal. Né? Eu gosto daquela... Tem uma fala do Einstein que é interessante com relação a isso, né? Que ele fala, esse arquiteto aí é um cara, pô, top 10, porque se ele não existe, bicho, tem alguma coisa muito inteligente realizando essa coisa, mas que é inteligente que sabe fazer muito bem. Então, aí eu acho interessante porque a gente vê pessoas hoje, porque são intelectuais, frequentaram a universidade, não sei o quê, faz PhD, essas coisas todas, e aí esquece que... E o Einstein, quem foi? Foi algum menininho pouco inteligente? Foi, assim, uma sumidade de inteligência dessa se posta diante do universo com maior humildade, né? E a gente é pretensioso demais para duvidar de tudo, né? Sabe? Eu tenho revisto um pouco a história do Einstein, né? Da trajetória dele. Cara genial. E de uma coisa, assim, você vê como é que a gente observa com isso, com a bagagem trazida pelo espírito ali, né? Como é que pulsante, porque o cara, assim, 20 e tantos anos antes, ele ele descobre, ele saca a teoria da relatividade. Você vê só, coisa doida. E assim, e essa coisa que se falou antes aqui, é a dedução antes de tudo. Ele é isso, o caminho por aqui. Ele leva não sei quanto tempo para conseguir essa prova efetiva, mas sabe, aquilo está ali. É isso, o caminho é esse, o caminho. E demora a achar a forma de tornar, porque para a ciência tem que estar provado, né? A prova material demorou a beça. Né? Tanto que, na verdade, você vê que ele não ganhou o prêmio Nobel pela teoria da relatividade. Né? Ele vai ganhar por outra coisa, não pela teoria. Pelo tempo que ele... Mas, assim, a genialidade presente, né? Mas a genialidade sempre com a sua humildade diante do universo. Né? Eu sei que está ali. E vai lá e consegue fazer essa coisa. Quer dizer, você revoluciona uma existência inteira, o mundo inteiro. Ele revoluciona a vida. E o cientista, porque a inveja, né, o orgulho, né, dos cientistas é um negócio terrível, né? Exato. Você procura até barrar o outro para não perder a vez. É uma coisa maluca. Ele sofreu bastante isso. E isso que você está falando, de uma certa forma, sobre a questão do orgulho, está lá no Livro dos Espíritos, né? Ele fala que justamente, de uma certa forma, o que atravanca a possibilidade do homem entender é justamente o seu orgulho. Né? A simplicidade parece que nos coloca mais predispostos a perceber. Né? Quando a gente reconhece a grandeza de algo, nosso olhar é diferente daquele que se limita a simplesmente achar que aquilo tem um início, meio e fim. Né? A gente se limita mesmo, é terrível. Vamos para o item 4. Por toda parte, reconhecemos a presença do homem por suas obras. Se chegássemos a uma terra desconhecida, mesmo sendo desértica, e descobríssemos o menor vestígio de trabalhos humanos,
concluiríamos que criaturas humanas habitaram ou habitam uma região. A existência dos homens antediluvianos não é provada somente por fósseis humanos, mas também, e com igual certeza, pela presença nos terrenos dessa época de objetos produzidos pelos homens. Um fragmento de vaso, uma pedra talhada, uma arma, um tijolo bastariam para atestar sua presença. Pela rusticidade ou pela perfeição do trabalho, reconhece-se o grau de inteligência ou adiantamento dos que o tenham feito. Se então, estando em um país habitado exclusivamente por selvagens, descobrimos uma estátua digna de Fídias, não hesitaremos em dizer que ela deve ser obra de uma inteligência superior à desses selvagens, sabendo que são incapazes de realizá-la. Então, o tempo todo é lógico, né? O tempo todo é só lógica e uma dose grande de humildade, que a nossa prepotência atrapalha demais a identificação de coisas muito simples, né? E até óbvias. Se a gente puder pensar isso, acho que até óbvias. Mas a gente não deixa, né? A gente não dá o braço a torcer. É o homem centrado em si mesmo, né? É ele centrado em si mesmo. Tanto que a própria imagem de Deus é humana. Né? A imagem criada, né, nas religiões é um Deus que ele é humano. E os seus atributos passam também a ser humanos. Né? A gente projeta isso. Até porque para entender Deus nos falta uma sensibilidade e referências que nos ajude a isso. Então, por enquanto, a gente ainda não tem esse sentido a mais, essa sensibilidade a mais que nos possibilite perceber. À medida que a gente vai se desvinculando do contexto material e que a gente vai se entendendo, vai se percebendo melhor enquanto essência, enquanto espírito, numa escala de progressão, a gente gradativamente vai vai refinando essa capacidade de percepção. Né? E isso demanda aí de tempo. É verdade. E vamos lá. Pois bem, é o item 5. Olhando em torno de si, para as obras da natureza, observando-se a previdência, a sabedoria e a harmonia que a todas presidem, reconhece-se que não existe nenhuma que não ultrapasse a mais elevada capacidade da inteligência humana, pois o maior gênio da Terra não saberia criar o menor talo de erva. Uma vez que a inteligência humana não as pode produzir, é porque são produto de uma inteligência superior à da humanidade. A essa harmonia e essa sabedoria, estendendo-se desde o grão de areia e o ácaro até os astros inumeráveis que circulam no espaço, é preciso concluir que abrangem o infinito, a menos que se diga que haja efeito sem causa. Né? E o tempo todo é isso, essa relação de nós olharmos em torno de nós. Todos os níveis é olhar em torno de nós. Se nós tivéssemos o hábito de perceber mais, de olhar mesmo ao que está ao nosso redor, principalmente aquilo que não é obra do homem, né? Quer dizer, só há possibilidade de atribuir uma inteligência muito, muito acima da nossa. E toda vez. E tudo isso está, de uma certa forma, organizado e regido por leis universais, criadas também por Deus. E toda vez que o homem, por ignorância, por ganância, por egoísmo, transgride essas leis na tentativa de ter a pretensão de dominar essas leis, até para tirar benefício próprio, pessoal ou de pequenos grupos, sem observar essas leis que regem o funcionamento da natureza, não dá bom resultado, né? A gente vê as consequências que a gente está vendo por aí, as mudanças climáticas e por aí vai. Nós temos sentido isso direto na pele, nas casas, nas ruas, nos rios, nas matas. É terrível. Item 6.
A isso, alguns contrapõem o seguinte argumento: as obras ditas da natureza são o produto de forças materiais que agem mecanicamente por causa das leis de atração e repulsão das moléculas. De atração e repulsão, as moléculas dos corpos inertes se agregam e se desagregam sob o domínio dessas leis. As plantas nascem, desenvolvem-se, crescem e se multiplicam sempre da mesma maneira, cada uma na sua espécie por efeito dessas mesmas leis. Cada indivíduo é semelhante àquele do qual proveio. O crescimento, a floração, a frutificação, a coloração estão subordinadas a causas materiais, tais como o calor, a eletricidade, a luz, a umidade, etc. É o mesmo com os animais. Os astros se formam pela atração molecular e se movem perpetuamente em suas órbitas pelo efeito gravitacional. Essa regularidade mecânica no emprego das forças naturais não acusa jamais uma inteligência livre. O homem movimenta o braço quando quer e como quer, mas caso só o movimentasse no mesmo sentido, desde o nascimento até a morte, seria um autômato. Ora, as forças orgânicas da natureza, consideradas em seu conjunto, são, de certa maneira, automáticas. E aí, Kardec vai contrapor, né? Tudo isso é verdadeiro, mas essas forças são efeitos que devem ter uma causa e ninguém pretendeu que constituíssem a divindade. Elas são materiais e mecânicas. Não são de forma alguma inteligentes por si próprias, e isso também é verdade. Mas são postas em ação e distribuídas apropriadamente para as necessidades de cada coisa por uma inteligência que não é a dos homens. A aplicação útil dessas forças é um efeito inteligente que denota uma causa inteligente. Um pêndulo se move com uma regularidade automática. É nela que está o mérito. A força que o move é toda material e não é, de modo algum, inteligente. Mas o que seria desse pêndulo se uma inteligência não tivesse combinado, calculado, distribuído o emprego dessa força para fazê-la movimentar-se com precisão? Pelo fato dessa inteligência não estar no mecanismo do pêndulo e de não havermos, seria racional concluir que ela não existia, que ela não exista? Não, pois podemos considerá-la por seus efeitos. A existência do relógio atesta a existência do relojoeiro. A engenhosidade do mecanismo atesta a inteligência e a sabedoria do relojoeiro. Quando se vê um desses relógios complicados que marcam a hora das principais cidades do mundo e o movimento dos astros que se movem no espaço, relógios que parecem falar conosco para dar, no momento certo, a informação que precisamos, acaso ocorreria a alguém dizer: eis aí um relógio muito inteligente? O mesmo acontece com o mecanismo do universo. Deus não se mostra, mas afirma-se por suas obras. Eu acho legal isso porque a gente fica tão absorvido pelo avanço tecnológico, para a gente pensar no dia de hoje, que a gente pode esquecer disso, né? Pensa que tem esse relógio. Hoje, então, os nossos smartphones são tão capazes de tanta coisa, só que eles não são, né? Porque eles são só os realizadores, eles mostram o efeito. Exato. Isso, E a gente tem esse hábito, né? Muitos têm esse hábito de confundir o efeito com a causa. Quer dizer, então, coloca no efeito a causa. E a gente sabe que não é bem assim, né? Até porque tudo nos parece ter uma hierarquia, né? E tudo parte de Deus. A partir dele, hierarquicamente, os efeitos eles vêm ocorrendo.
a gente vê hoje, né? A ciência descobriu as subpartículas, já existem mais de 200 partículas subatômicas, né? E tinha gente que estava, até uma vez eu vi um comentário, eu achei assim, eu achei um pouco precipitado, né? De um companheiro espírita dizendo que já se estava, já se tinha chegado ao reconhecimento do princípio material. Uhum. Quer dizer, É apressado, um pouco, afobado. exatamente, um pouco ingênuo, Uhum. considerando que a própria ciência ainda vem caminhando e descobrindo novas substâncias, enfim, né? E essa jornada ainda vai. Considerando o nosso estágio evolutivo, não dá realmente para dizer que nós estamos muito perto desse princípio material. Veja bem, mesmo considerando o nosso planeta, Uhum. porque até esse próprio princípio material ele vai ter características diferentes de acordo com os orbes, né, e com os corpos, enfim. Eu achei um pouquinho precipitado, mas é de se animar É realmente, de se né? animar. Mas a É, emoção às vezes fala mais alto do que a razão, né? é verdade. Enfim, é porque a gente também. É porque com esse negócio do espiritismo ser uma ciência, as pessoas acham que isso resolve tudo, entendeu? Não, eu tô, não, você não tá. Quem faz ciência é o cara de lá, aquele cara lá que faz ciência. É os caras da área de ciência. Então, e a gente, até para pensar em matéria, né, se a gente lembrar que é, é, a matéria, o perispírito é matéria, né? E aí? Sim, Já sim. sabem tudo disso aí? Então, a gente está para falar desse elemento, da partícula fundamental nesse sentido, é difícil, né? É Ainda tem uma difícil. distância, Uma distância muito grande. A gente não tem nem instrumento para muita coisa ainda. é verdade. Isso para pensar A- só na Terra, né? É, fora os outros orbes, né? Que existem orbes até mais evoluídos, né? Tanto materialmente, consequentemente moralmente, né? Então, É não botar o carro na frente dos bois. é verdade. 87. A existência de Deus é, pois, um fato adquirido não somente pela revelação, mas também pelas evidências materiais. Os povos mais selvagens não tiveram revelação. Entretanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. É que eles, por si próprios, não fogem às consequências lógicas. Veem as coisas que estão acima do poder humano e concluem que elas provêm de um ser superior à humanidade. E eu acho que é nisso que nós, os homens modernos, os sapiens, acabamos falhando, né? Porque a gente olha para o selvagem e diz assim: esse cara não é capaz de ter esse tipo de raciocínio mais apurado. Porque para o selvagem, se eu solto uma bombinha de São João, ele acha que eu domino a estrutura do trovão. E eu acho que aí é que está o nosso equívoco. A gente começa a julgar depreciativamente, sem perceber que ele, quando ouve o trovão, ele reconhece uma potência que ele não tem como reproduzir. E a gente não, a gente acha até que porque pode fazer uma bomba atômica, é capaz de resolver todas as questões. Então, a nossa pretensão o tempo todo, eu acho que atrapalha isso. Né? Não tenha dúvida. E você vê, né? Que é aquilo que a gente está falando, né? A questão da simplicidade, né? Quer dizer, os povos, sim, que eram teoricamente mais simples, mas eles tinham uma sensibilidade que fazia bem essa distinção daquilo que era a criação dele, não importa o que seja, embora o que eles criavam era rudimentar, se compararmos com a tecnologia de hoje, mas atendiam perfeitamente bem as necessidades deles naquele momento. Então, o que eles criavam, que era a criação do homem daquela época, bastava. Né? E eles tinham essa percepção: bom, aqui está o limite, passou daqui já não sou eu. Por não entendimento dessa ideia do todo, de uma fonte única criadora,
eles começaram também a atribuir a ideia de Deus ao Deus do trovão, ao Deus da chuva, Uhum. enfim, embora sempre entendendo que, olha que coisa interessante, mas entendendo que acima disso ainda Há existia uma alguma coisa força criativa. muito mais. É. Eu até citei na palestra porque é como se diz, né? Os povos mais antigos tinham essa ideia, né? De uma força divina. Então eu estava citando até um filósofo chinês, taoísta, né? Que ele falava exatamente, ele chegou observando a natureza, aí ele dizia que na natureza existia uma força incomensurável que entretém, que produz e entretém todas as coisas. Como eu não sei o seu nome, eu chamo de tal, podia ter chamado de Deus, que Uhum. seria a mesma coisa. E essa consciência que ele tinha era tão interessante que ele dizia o seguinte, que o tal, que se pode conceber, que o homem pode conceber, não é o verdadeiro tal. Uhum. É porque esse tal, ou Deus, está num. Quer dizer, nós não temos ainda condições de entender Deus na sua essência. Nós somos ainda um instrumento muito inabilitados para essa compreensão plena, né? Exatamente. Embora intimamente a gente reconhece, né? Uhum. E não deveria, e não poderia deixar de ser diferente, né? Nós somos criados por Deus. Então a ideia da essência divina em nós já nos dá esse senso, essa ideia, Uhum. né? essa desconfiança que seja de algo mais, Uhum. né? E trazemos isso dentro de nós e às vezes nós, enquanto homens, nos surpreendemos vendo situações que, por ignorância, a gente Uhum. acaba chamando de milagres, Exato. né? Então nós ainda temos muito, muito que entender aí pelo caminho. E você vê que é isso que você falou agora, por exemplo, essa questão a intimidade sempre sabe disso, né? Tem uma intuição disso, tem uma desconfiança disso. E o mais interessante, o que é interessante nesse jogo todo humano é que às vezes na nossa posição humana a gente desconfia disso, tem a intuição muito clara disso, mas por teimosia, por pura teimosia, a gente traça um caminho de dor e sofrimento só por essa não aceitação. E aí você vai criando empeços para a própria vida, e dores, e amargura, e dificuldades, por conta dessa teimosia. É uma coisa estranha, né, que a gente tem. Porque eu acho que, não sei se isso dá alguma. O que é que acontece? Né? O que será que acontece com a gente? Que a gente, Porque num certo momento da vida, você sente isso, porque isso é tão íntimo, porque aquela tal da voz da consciência, tem uma coisa que te incomoda nos processos que você está realizando, não quer saber não, eu que faço, sou eu que mando aqui. Aí fica uma coisa... até o Né? momento, até o momento que chega a dor, né, Arlindo? Porque, veja bem, é como os espíritos falam, é o orgulho do homem e a influência muito forte do materialismo, né, da matéria ainda sobre as nossas existências, né, os nossos objetivos, a nossa forma de conduzir a nossa existência está sempre muito impregnado pela matéria. Né? Então, por várias questões. Né? Enfim, então, enquanto tudo está bem, está bem. Né? A gente até esquece, veja bem, entre aspas, né? A gente até esquece desse Deus. Agora, o momento que às vezes a gente busca algo que vai além é no momento, às vezes, de uma dor, de um sofrimento, enfim. Né? Essa dualidade é conflitante. Né? Para aqueles que conhecem, quer dizer, para aqueles que acreditam em Deus, isso fica um pouco mais fácil. Nós podemos até questionar realmente Deus, mas isso também vai depender de como a gente conduz essa nossa interpretação de Deus. Eu acho que a doutrina espírita ela veio como uma grande luz sobre a humanidade, trazendo esses esclarecimentos, né? Ajudando até as próprias religiões se fundamentarem com uma estrutura, com uma base mais sólida para a compreensão de Deus e da própria existência, dessa nossa existência aqui. Né? Então, a doutrina espírita realmente é extremamente esclarecedora.
E é mesmo. Porque a gente, às vezes, o pessoal pensa que a gente faz esses encontros aqui, né, para falar para os outros. Não, isso é para falar espírita, porque a gente fala para os outros também, mas em princípio para os espíritas, porque a gente vai reconhecendo aí no caminho quantos de nós, espíritas, temos dúvidas com Deus, né? E porque as amarguras e as dores vão chegando todos os dias, seja das contas anteriores, seja das produções atuais. Muito raro que nós encontremos alguém nessa trajetória de mundo atual sem dor, sem nenhuma dor. E às vezes encontra os espíritos também nesse desespero, nessa aflição íntima, e às vezes você descobre que as pessoas têm uma dúvida muito grande com Deus, muito grande. Eu tenho estado atento de alguma maneira a isso, ou preocupado, porque as pessoas sempre acabam dizendo assim, não, mas porque, meu Deus, como é que pode? Aí olha os dramas através da TV, dos noticiários, como é que pode uma coisa? Deus não pode, como é que Deus deixa uma coisa dessa? Então, e quando o questionamento precisa ser por que, que o homem deixa uma coisa dessa? Porque quem tem deixado essas coisas doerem são os outros homens, os que dirigem os países, os estados, as cidades, os que dirigem os hospitais, os que dirigem os centros que tratam das escolas. Quer dizer, o problema não é de Deus, o problema é dos homens, que nas funções que lhes cabem, estão sonegando a maioria aquilo que é necessário dentro daquela lógica de trabalho, de atividade, naquilo que ele abraçou para fazer, né? E aí a gente fica questionando Deus. Aí eu sempre respondo, olha só, não vai nessa porque não vai ser um bom caminho. Porque quem está sendo questionado aí não é Deus, é o cara que cuida disso. Quem está fazendo mal é o governador, é o presidente, é o prefeito, é o diretor do hospital, seja lá quem for, mas não é Deus. Então, mas até o espírito tem embarcado um pouco nessa, né? Sem se lembrar que aí até a palestra, umas palestras do Alexandre Júnior, tem falado muito disso, para a gente lembrar que é preciso o homem social, a gente tem que viver a sociedade e fazer com que ela melhore. Não é Deus que vai fazer a sociedade melhorar, porque ele não vai se envolver nisso diretamente, ele vai se envolver através de nós. Nós precisamos produzir o melhor, nós precisamos fazer a sociedade melhorar, não adianta ficar reclamando, dizendo que Deus não cuida. Né? Eu acho que é um equívoco que a gente acaba caindo também. Né? Isso parece que na realidade é uma fuga da responsabilidade, né? Isso é uma outra coisa que a doutrina espírita faz, né? Nos dá consciência, nos dá clareza, consequentemente, nos coloca diante de algumas responsabilidades que até então nós não tínhamos porque éramos ignorantes em alguns aspectos. A doutrina espírita traz isso. Aí alguém pode até pensar, poxa, mas aí se traz mais responsabilidade, é mais peso? Não, muitas vezes até pelo contrário. Porque, de uma certa forma, nos dá um caminho. O entendimento, o esclarecimento é sempre libertador, né? A gente se libertar da ignorância. Então a gente passa a ver a vida de uma forma diferente. O problema é que é aquilo, né? A gente vai sempre se ater, e está em nós ainda a questão do orgulho. Né? O orgulho e não ter a coragem de assumir as suas ações. Então é mais fácil transferir, né? É mais fácil transferir para o outro. Então, que Deus é esse, né, que permite que aconteça todas essas coisas no planeta? Quer dizer, e se assim fosse, onde estaria o homem, né, Arlindo? Seríamos o quê? Como você falou lá atrás, autômatos? Autômatos, é isso aí. Autômatos? Então não tem sentido a existência, né? Tudo perde toda a função, perde a finalidade. Aí a doutrina espírita vem nos esclarecendo sobre o quê? O livre-arbítrio, as escolhas, né? Consequentemente, traz a reboque o peso das nossas ações, das nossas escolhas. Muitas vezes acertamos, algumas vezes erramos, ou algumas vezes acertamos e muitas vezes erramos, né? Às vezes melhor dizendo. Então, mas tudo há uma causa, um porquê. E, consequentemente, se tem uma causa, um porquê, também tem uma solução. Né? Isso, aliás, a doutrina espírita é extremamente esperançosa. Você falou num negócio agora que eu vou ter que tocar, porque não tem jeito, porque
Eu tenho ouvido muito nos últimos tempos, né, depois da pandemia, depois dessa confusão toda em que o país, especialmente, se encontra, com tantas dificuldades, com falta de comida, falta de dinheiro, falta de casa, falta de moradia, falta de tudo, falta de emprego. E aí você fica ouvindo as pessoas dizendo, não, agora eu não voto mais em ninguém. Não voto mais em ninguém, porque... E aí a gente tem que lembrar as pessoas, olha, não votar mais em ninguém não vai resolver muito, não, né? E olha, quando você não vota mais em ninguém, você está fazendo também uma escolha. Só que isso não vai te isentar de coisa alguma. Isso não vai isentar nenhum de nós de coisa alguma. A gente precisa escolher? Precisa porque nós vivemos na sociedade. E vivendo nessa sociedade, se eu não escolho, eu estou dizendo que quem está aí pode fazer o que quiser. Exato. E quando eu digo isso, eu não fico livre do que ele vai fazer, ele ou ela, quem quer que seja que vá fazer, seja mal ou bem, vai doer em todo mundo. Olha, é preciso observar que a mudança estabelecida no país de 2018 está doendo em todo mundo. Em todo mundo. Ou na grande maioria que é pobre, que é trabalhador, que é preto, que é gay, que é LGBTQIA+, sabe? Todo mundo está apanhando, mas quem não é também. É isso. É desemprego, é fome, é falta de moradia, é para todo mundo. Então, olha, essa história de não vou votar mais em ninguém, pensa que está se livrando da responsabilidade, está pegando mais ainda, muito cuidado. Mas não dá para não votar no político, porque o que existe para coordenar a sociedade é a política. O que nós temos é aprender a escolher. Se aquele não for bom, execra ele, troca de político, troca de partido, faça qualquer negócio, mas assuma o seu papel, porque nós temos responsabilidades e nós não escapamos dela porque não votamos em ninguém. Isso não vai fazer nenhuma diferença. Como dor, vai apanhar todo mundo do mesmo jeito. Quem a gente puser lá tem que ser com responsabilidade, seja na prefeitura, no Estado, na federação, os deputados federais, estaduais e os vereadores que nós elegemos, é o que vai fazer diferença. Então, por favor, parem para pensar, porque a responsabilidade é nossa. Ninguém fica isento dessa responsabilidade, absolutamente nenhum de nós. Enfim. E a gente perde o direito depois de reclamar, né? Mas é. Quer dizer, deixou à mercê. Agora, quando a gente escolhe um indivíduo que vai ter as atribuições junto a uma série de questões sociais, ou um grupo de indivíduos, quer dizer, se eu dei o meu voto a ele, eu tenho o direito de reclamar, caso ele não cumpra aquilo que ele... Exatamente. E outra coisa, né? Votar com consciência, com responsabilidade. Né? Quer dizer, não é simplesmente uma escolha tá tudo certo. fortuita, ou não, eu não vou votar nesse, eu vou votar no outro por causa desse. Não, vamos votar consciente. Para poder cobrar consciente e consequentemente. Né? Exatamente. Até porque o reflexo é em todo mundo, inclusive sobre nós mesmos. É isso aí. Zé, terminamos. Chegamos ao fim. Para as suas despedidas. É isso, Arlindo. Mais uma vez, eu agradeço por estar participando do Caminhando Juntos. Né? É sempre enriquecedor para mim, pessoalmente. Eu espero que tenha contribuído para reflexões daqueles que estão nos assistindo, né? Porque é uma fonte que ainda é inesgotável, né? A doutrina espírita, e abrange tantas questões em todos os âmbitos da vida, né? Que é extremamente abrangente. Né? E nos ajuda muito, né? A fazer talvez escolhas melhores na nossa caminhada. Né? Então, Arlindo, muito obrigado, um prazer estar com você no Caminhando Juntos. Eu que te agradeço muito, Zé. Bom, amigos e amigas de casa, aqueles que são espíritas e aqueles que não são espíritas, vão lá na plataforma lá do Grupo Espírita Redenção, no YouTube, e aproveitem a exposição do Zé Carlos, que foi feita no sábado, dia 21 de maio, tratou desse tema. A gente acabou pegando meio distraidamente e repetindo até esse tema aqui, não se perde nada com ele, mas fundamentalmente uma exposição muito boa e vai valer a pena. Dê uma passada lá que vocês vão ver que o assunto também foi muito bem tratado, muito bem desenvolvido lá,
E eu agradeço muito, Zé, a sua presença aqui de novo com a gente, contando sempre com ela, claro, para a gente poder ter esses bate-papos assim. Muita paz, um beijo no seu coração. Amigos e amigas de casa, companheiros e companheiras aqui do nosso Caminhando Juntos, continuem caminhando conosco. Muito obrigado por caminharem até aqui, uma boa noite a todos, um beijo nos corações, muita paz a todos.